Olá, essa aqui é a base da coleção dos empilháveis. Vão ter várias coleções aqui e a gente vai só modificar algum detalhe no corpo, nas cores principalmente, e na cabeça, que vai ser fundamental para dar a característica do personagem. Então, eu gravei essa base aqui no cinza, para a gente poder visualizar melhor no vídeo. Então, tem a base aqui, 3 argolas de tamanhos diferentes, para que a gente consiga montar esse empilhável aqui. E a cabeça, que vai ser a parte que a gente mais vai personalizar para transformar em bichinhos. E aí, montando assim, ó, fica super lindo para decoração e para aquele desenvolvimento nos primeiros meses ali, nos primeiros anos da criança. Eu fiz usando a agulha 2,5, que é a mais comum que a gente tem. E eu tô trazendo propostas aqui de uma peça de cor única, no máximo 2, 3 cores, para que você consiga fazer daquele modo iniciante que não tem muito material, mas consegue entregar um trabalho profissional e muito bonitinho, coerente. Então a gente consegue com poucas cores fazer essa coleção, mesmo que tenha 4 diferentes. Aqui embaixo, nesse vídeo, vai ter o link para cada coleção, para cada bichinho que a gente vai fazer. Então você pode abrir aqui embaixo e acessar, e a gente vai voltar nele toda vez para poder fazer um bichinho novo. Porque se eu gravasse essa peça tudo de novo para cada bichinho, iria ficar muito repetitivo. Então é mais fácil que você só venha aqui, faça na cor que a gente vai fazer do bichinho e depois você volta lá pra gente personalizar. E a peça inteira tem 15 centímetros. A gente vai começar pela base. A gente vai fazer essa base aqui, que a gente faz 2 peças completamente iguais, e depois essa haste. E a gente costura essa peça e essa aqui, que vão ser iguaizinhas, e depois esse tubinho aqui. E ele fica bem firme para depois receber as argolas. Então a gente vai começar por essa parte aqui de baixo. Vou fazer aqui com cinza, vai ser melhor pra gente poder visualizar. Serão dois círculos desse. E aqui a gente tem alguns detalhes, que é pra dar esse formato aqui, ó. Pra ficar bem firme e a gente conseguir colocar enchimento aqui dentro. Usando a agulha 2,5. E eu vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar melhor esse anel. E agora, 6 aumentos. Então, em cada pontinho, a gente vai colocar 2 pontos. E aqui, a gente vai fazer, ó, pegando com a agulha, ó, encaixa aqui no primeiro ponto, passa o fio aqui por cima, para que esse acabamento aqui fique lá dentro. Vai ficar bem bonito. E agora a gente vai pegar com a agulha, passando por cima do fio, desse jeito. Ó. Encaixa aqui no mesmo lugar, a agulha passando assim por cima. Esse é o ponto X. E ele fica muito bonito. Olha como fica bem retinho aqui, ó. A gente consegue ver a linha, né, a mesma carreira certinha. Então, vou contando aqui. Já fiz um aumento. 2. 3. 4. 5. E esse aqui é o último. 6. Agora eu vou colocar um marcador. Uso sempre um fio de uma cor diferente da que eu tô usando, claro, no último ponto. Tá vendo esse buraquinho aqui do anel mágico? É só puxar esse fio aqui do começo do anel mágico, que ele fica bem fechadinho mesmo. Nessa próxima carreira eu vou intercalar, vou fazer um ponto e um aumento. Então aqui, ó, um ponto, no próximo, um aumento. Um ponto e um aumento. E no final, a gente vai fazer aqui até chegar em cima desse marcador. No final, a gente fica com 18 pontos. Chegando no final aqui, não precisa tirar esse fio. Eu só vou passar ele aqui, ó, para esse último pontinho aqui em cima. Desse jeito, a gente vai passando assim, ó, por cima e por baixo. Se eu precisar desmanchar, eu sei exatamente até onde eu tenho que voltar. Próxima carreira, eu começo com um ponto.
um aumento. E agora eu vou contar 2 pontos e um aumento. Então, aqui, ó. 1, 2 e aumenta. Vai sempre assim, 1, 2, aumenta, 1, 2, aumenta. Chegando aqui no final, o nosso último aumento vai ser exatamente nesse pontinho aqui. Vai sobrar um ponto, e em cima do marcador a gente coloca esse ponto sozinho, assim como tá aqui na receita. No final dessa carreira a gente fica com 24 pontos. Passando o marcador para cima. Agora a gente vai fazer esse primeiro disquinho aqui, pra gente depois fazer aqui a primeira costura. Então, aqui a sequência agora é de 3 pontos e um aumento, mas a gente vai pegar nessa alcinha aqui da frente. Cada pontinho tem 2 alcinhas, a da frente e a de trás. Então aqui, ó, eu prefiro até virar o ganchinho assim pra cima, que fica bem fácil de pegar só essa alcinha aqui da frente. E aí eu conto do mesmo jeito. 1, só na alça da frente. 2, 3 e depois um aumento. Desse jeito, ó, vai ficando aqui as alcinhas de trás, para que depois a gente consiga costurar. Então, essa volta inteira a gente vai fazer nas alças da frente. No final, a gente fica com 30 pontos. E passa o marcador para cima também. Agora, a gente vai fazer normalmente, pegando aqui os 2 pontinhos. Começo com 2 pontos, pegando as 2 alcinhas, na verdade. Então, fiz aqui os 2 pontinhos. Agora, um aumento. E essa sequência agora é de 4 pontos e um aumento. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e aumenta. E aí, sempre conta assim, 4, aumento, 4, aumento. Assim como foi lá naquela carreira de 2 pontos, o nosso aumento vai ficar aqui. Vão sobrar 2 pontinhos. E aí, eu completo com esses 2 pontos. Passo o marcador para cima, no final da carreira a gente tem que ter 36. Marcador para cima. Agora, por ser sempre a carreira ímpar, fica bem fácil. A gente só faz aqui 5 pontos e um aumento. 5 e um aumento. No final, a gente fica então com 42 pontos. Chegamos na carreira 6 pontos e um aumento. Então, como a gente já estava fazendo antes, por ser 6 par, eu vou colocar metade dos pontos aqui no começo, só a primeira repetição. E aí depois a metade dos outros pontos a gente está fazendo no final. Não sei se você já reparou. Então a gente começa aqui, ó, 3 pontos. 1, 2, 3, aumenta. Agora eu vou seguir a carreira normalmente. 6 pontos e um aumento. E aí o meu último aumento vai ser aqui. Vão sobrar 3 pontinhos que eu fiquei devendo da primeira repetição. Então, a gente termina essa carreira aqui com 48 no final. Mas, olha, tá ficando muito grande, né, pra ficar contando no final de cada carreira. Eu não sei se você conta, só que se você conseguir terminar aqui em cima do marcador certinho os 3 pontos, é porque sua carreira deu certo. Então, não precisa perder tempo contando, senão fica muito cansativo. Mas, se você chegar aqui e aí só tá faltando 2 pontinhos, era pra ser 3, né? Aí tem alguma coisa errada. Aí vale a pena você voltar aqui. E aí que é interessante também esse marcador, porque a gente volta até a última carreira só. Diferente daqueles de plástico que quando a gente tirava daqui acaba perdendo, né? Onde que fica o começo. Então a gente volta só se não bater certinho. Então não precisa ficar contando não. Essa próxima carreira agora é de 7 pontos e um aumento. Mas eu quero mostrar aqui uma diquinha. Por que que a gente tá separando sempre que é par? Tá vendo que tá bem redondinho essa parte aqui? Se a gente só seguisse fazendo 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, ela ficaria desse jeito. Tá vendo aqui que não tá exatamente redondo, né? Tem 6 lados, então é um hexágono. E aqui, todos os aumentos eu tô representando em vermelho. A parte branca é onde a gente corre o ponto normalmente. Dá até pra ver aqui, ó. 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, sempre um aumento em cima do outro faz isso, faz com que a pecinha não fique exatamente redonda. Aí ela vai criando esses lados assim. E isso atrapalha bastante quando a gente vai fazer as peças redondas, principalmente uma bolinha para a cabeça, a gente também vai ver esse padrão.
E vai parecer um vasinho depois quando a gente for colocar o enchimento. Não vai ser uma peça, uma bolinha assim em cima. Então, essa dica pra gente poder separar sempre que é par é muito útil. Se a gente fizer, então, um ponto e um aumento, depois 2 pontos e um aumento, 3 e um aumento, cada aumento vai ficar sempre que um em cima do outro, como tá nessa peça. Agora, se a gente dividir em toda a carreira que for par, vai começar aqui um ponto e um aumento. Só que nessa aqui de 2 pontos e um aumento, vai ter um aumento no meio aqui. E nesse meio também. Então, vai distribuindo melhor, para que não fique assim todos os aumentos seguidinhos, para formar essas pontas. Então, a gente vai começar a distribuir nas carreiras pares, né? Depois 4 e um aumento, 6 e um aumento. Aqui vai ficar no meio esses aumentos e aí deixa ela mais redondinha. Então, agora é bem mais simples, a gente só vai contando aqui 7 pontos em um aumento. No final, a gente fica com 54 pontos. Essa próxima carreira, 8 pontos e um aumento, a gente já aprendeu aqui que vai colocar metade no começo e metade no final. Mas vai ser esse segundo anelzinho aqui que a gente vai fazer a costura. Então, a gente vai fazer na alça da frente. Então, começamos aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, o aumento. E agora eu vou contar 8 pontos e um aumento normalmente, sempre na carreira da frente. Chegando no final, o último aumento vai ficar aqui, então vou sobrar 4 pontinhos que a gente coloca sozinho. Não esquece de fazer na carreira da frente. No final dessa carreira aqui, a gente fica com 60 pontos. Marcador pra cima. Agora 9 pontos e um aumento, pegando o ponto normalmente, ó, como a gente tá acostumado a fazer. Então, vai contando 9, depois põe um aumento. Até o final, a gente fica com 66, então. Quando chegar ali no marcador. Terminando aqui, vamos para a penúltima carreira. Agora, 10 pontos e um aumento. Vou colocar 5 aqui no começo. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Agora, sequência de 10 pontos e um aumento, normalmente termino com os 5 restantes. E a gente termina com 72 pontos. Terminando aqui a carreira, marcador pra cima. Essa agora é a última, e a gente faz 11 pontos e um aumento. A gente vai terminar com 78 pontos. A gente vai precisar de 2 exatamente iguais, então você vai ter que voltar ao vídeo, pegar desde o comecinho lá, para poder fazer. O primeiro, a gente vai cortar pouco. Não deixa fio, não precisa. O segundo, a gente vai precisar do fio longo aqui, que é pra gente poder costurar essa parte aqui, unindo os dois. Mas, caso você corte assim os dois pequenininho, também não tem problema. Depois a gente consegue dar um jeito. Então, vou deixar fio aqui, ó, uma volta bem frouxa. Vou cortar aqui, para que a gente consiga ter fio suficiente para costurar com folga. Vou puxar aqui, ó, o fiozinho, tirar esse marcador. E aqui, a gente vai começar costurando por esse primeiro anel. Então, vou pegar aqui um pedacinho do fio da mesma cor, não precisa ser muito grande, e vou colocar numa agulha comum. Agora, a gente vai unir os dois disquinhos desse jeito, ó, para encontrar aqui uma pecinha com a outra nessa parte aqui das alcinhas que ficaram lá para trás. Eu vou começar com esse fiozinho aqui, espetando ele por essa parte aqui da frente, no meio, aqui, ó, na parte de dentro. Vou deixar um pouquinho de fio aqui para essa parte, pro lado de fora. E agora sim a gente consegue começar essa costura. Agora, vou pegar uma alcinha desse círculo, uma alcinha do lado de cá. Não faz diferença onde que você vai começar, onde que vai terminar, porque eles têm a mesma quantidade. A gente fez do mesmo jeito. Então,
A gente vai ser o suficiente para pegar uma alcinha em cima e uma alcinha embaixo, exatamente. A gente vai costurar desse jeito. Na próxima em cima, a próxima embaixo. E aperta. Próxima em cima, próxima embaixo e aperta um pouquinho. Ó, bem fácil e bem rápido de fazer também. E aí, a gente não vai fechar tudo, né? Eu vou fazendo aqui, ó, esse lado aqui já tá todo costurado. Eu vou fazer, quando faltar aqui, ó, só um pouquinho, ó, esse pedacinho aqui só, vou fazer ele todinho. Quando faltar bem pouquinho, a gente para, tem que colocar um pouquinho de enchimento aqui, pra poder ficar, ó, nesse formato, bem fofinho, bem durinho, pra sustentar os bichinhos. Ó, falta aqui, cadê? Um pouquinho só, pra poder fechar. Os fiozinhos do anel mágico de cima e de baixo eu coloquei ali dentro. E agora eu vou preencher aqui com um pouquinho de enchimento. Vou bem devagar, que é pra não estufar muito os pontos. Ó, acho que cabe só mais um pouquinho aqui. Pronto. E aí a gente termina pegando os pontinhos que faltaram. Em cima e embaixo, ó. Bem facinho de fazer. Pronto, esse aqui é o último pontinho. Eu vou pegar ali de novo no primeiro, só pra rematar aqui, ó. Pra fechar mesmo. Agora, esse fiozinho, eu vou espetar ele aqui e sair no mesmo lugar que a gente saiu aqui na frente, ó. Espeta aqui em qualquer ponto. Vem aqui, ó, pro mesmo lugar. O mesmo pontinho que tá saindo ali, ó. Fecha, aperta aqui, ó, todo costuradinho. Uma costurinha bonita, né? A gente vai fazer essa mesma costura pra parte de fora e fica muito bom, você vai ver. E aí, aqui pra gente poder arrematar, como os dois fios estão juntinhos aqui, ó, puxa esse primeiro aqui também pra ficar bem apertadinho, 2 nós, bem rápido, ó, e fácil de arrematar. 2, vou cortar aqui e empurrar esse nozinho ali pra dentro. Pronto, o primeiro círculo aqui a gente já fechou. Aproveitando que eu peguei bastante, já vou passar pro segundo. Do mesmo jeito, vou começar aqui num ponto qualquer, espetando aqui, ó, entre um e outro, por esse lado. Deixa um pouquinho de fio para eu poder fazer um nozinho. E aí, aqui, ó, escolhe aqui as 2 carreirinhas, pega assim, ó, em cima e embaixo. Em cima e embaixo. E aqui a gente vai fechando, só que a gente não pode ir até o final e depois colocar o enchimento. Porque aqui a gente vai ter que colocar o enchimento devagar. Aqui já começa a fazer uma rosquinha. Então, a gente vai fechar um pouco, basicamente aqui metade, e aí a gente começa a encaixar o enchimento aqui. E aí, conforme for costurando, vai empurrando o enchimento. Aí, fecha mais um pouquinho, aí a gente empurra o enchimento. Fechei toda essa parte aqui. Não chegou a metade, não, ó. Aqui o tanto. E aí, a gente começa com o enchimento assim, bem devagar. Vai ser aqui, ó, fazendo uma rosquinha. A gente tá nessa segunda, aqui. Então, escolhe um lado e vai colocando o enchimento até chegar ali no meio e deixar bem estufadinho. Ó, como que vai ficando. E aí, interessante que a gente pode completar esse enchimento por todos os lados, pelos 2 lados, né? Por aqui e por aqui também. E eu vou precisar de mais agora pra colocar, e aí eu vou costurando um pouquinho. Quando chegar aqui, aí eu paro e preencho o resto, até a gente fechar, e vai fechar do mesmo jeito que foi esse primeiro aqui. Aqui eu tô chegando no final, ó, já coloquei
o enchimento. Cuidado para não costurar pegando o enchimento. Então, é importante a gente deixar ele bem assim pra dentro, ó. Agora sim. E a gente pega só esses pontinhos que nos interessam. Ó, aí ele acaba certinho, né? Porque tem a mesma quantidade também. Vou pegar aqui só no primeiro. Pronto. Vou espetar aqui em qualquer ponto e sair aqui no mesmo lugar que a gente fez, que a gente entrou. Ó. Bem fechadinho. E aqui, daquele mesmo jeito. Então, com um pedacinho de fio que eu peguei, consegui costurar as duas partes. Então, corta, empurra aqui esse nozinho. Agora, vai ser com esse fio aqui. Passei a agulha, eu vou pular esse primeiro pontinho, vou encaixar com a agulha assim, ó, de baixo pra cima no segundo ponto. Aqui. Agora, vou encaixar ali no último pontinho que a gente fez, pegando assim, ó, por dentro. Aqui, ó, do ponto. Levando ali pra trás. Ajeita e, ó, a gente acabou fazendo aqui um ponto falso, só pra diminuir essa distância. Então, vou deixar aqui de lado. Esse aqui, do finalzinho, a gente também vai fazer a mesma coisa, mas agora dá pra fazer até com agulha de crochê. Pulo o primeiro, com o segundo, aí quando a gente pega com a agulha de crochê, a gente vai assim de cima pra baixo, ó. No segundo pontinho, encaixa aqui e puxa o fio com o gancho. Agora eu volto aqui, ó, no último ponto que a gente tava, pegando só ali na alça de trás, ó, passando pelo meio, e aqui puxa com o ganchinho assim da agulha também, passando ali por dentro. Então, fez o mesmo pontinho que a gente fez do outro lado. Esse fio aqui, eu vou passar ele aqui pra dentro, ó. Então, dessa parte aqui de fora, com a agulha de crochê, esse que a gente cortou pequenininho, a gente vai passar ele aqui pra fora. Do mesmo jeito que a gente tava fazendo antes, a gente espetava ele por esse lado, né, pra deixar o fio. E aí, a gente vai costurar tudo. Depois, esse fiozinho aqui a gente vai encaixar pra vir de encontro com esse e fazer o nozinho. Então, já tô pensando até no arremate. Agora, só junta aqui, ó. Encontrou aqui o primeiro e o segundo. Pronto. Já encaixou. Agora, sempre assim, ó, do mesmo jeito. Em cima e embaixo e puxa. Em cima e embaixo e puxa. Aqui esqueci de passar por esse fio também. Ficou. Por cima, embaixo e puxa. E ele vai ficando, ó, muito bom. Vou mostrar aqui de novo como é que fica a costurinha. Fica direitinho. E aí a gente vai fazer do mesmo jeito que foi essa segunda argolinha. Costura um pouquinho, ó, até chegar aqui, mais ou menos, essa parte toda, e aí vai empurrando enchimento pra cá, pra esse meio, né? Pode ser pelos dois lados. Aí depois fecha mais um pouquinho e vai empurrando essa metade toda aqui. Mais um pouquinho, ó, e aí tudo vai ficar fechadinho. Aí vai chegando aqui no finalzinho, a gente vai empurrando os pouquinhos de enchimento que faltar. E aí, quando acabar, traz aqui pra frente, no mesmo lugar, faz os dois nós, corta e empurra o nozinho ali pra dentro. Então, esse finalzinho aqui da argola dá pra fazer sozinho. Agora a gente vai começar pela argola maior. E eu vou deixar aqui um fiozinho pra gente conseguir fazer os dois nós lá no começo, né? Então, começa aqui com o nó corrediço, vou mostrar aqui. Eu coloco o fio desse jeito e a agulha passa aqui por baixo. E agora a gente vai girar essa agulha aqui, ó. Eu vou segurar esse fiozinho aqui embaixo e faço uma correntinha. Ó. E aí tem um nó que corre na agulha, o nó corrediço. Vou fazer 37 correntinhas agora. Agora eu pulo essa primeira, na segunda, nessa parte aqui de trás, ó, tem essas alcinhas aqui atrás, eu vou encaixar
E a gente vai voltar fazendo 36 pontos baixos, um para cada correntinha que a gente tem. Então, ó, um pontinho baixo para cada um, até o final. Voltei fazendo aqui, então, os 36 pontos. Vou colocar um marcador no último pontinho aqui, esse fio roxo. Mantém todo mundo organizado assim, ó, virado pra frente. Vou encaixar aqui. E aí, com todo mundo assim pra frente, eu já vou encaixar nesse primeiro ponto aqui, ó, pra gente começar a trabalhar em espiral de novo. E aqui nesse primeiro ponto, já começo fazendo ponto baixo. Agora eu vou fazer a sequência de 5 pontos em um aumento. Então, já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aí aumenta. Normal, isso aí a gente já viu ali na base. A gente continua até o final e a gente termina com 42 pontos aqui, certinho em cima do marcador. Marcador pra cima. Essa próxima carreira agora é um aumento de 6 pontos. 6 pontos é um aumento, só que na primeira repetição a gente tem que dividir, pra deixar bem redondinho. Então, colocar só 3 pontos aqui. 1, 2, 3, aumenta. E agora continua fazendo 6 em um aumento, né, até chegar aqui no finalzinho. O último aumento vai ser nesse ponto e eu termino fazendo 3 sozinhos. A gente termina essa carreira com 48 pontos. Próxima carreira, 7 pontos em um aumento, até o final, e a gente termina com 54 pontos. Essa vai ser uma carreira par, que é 8 pontos em um aumento. E aí, assim como a gente fez naquela lá com 6, a gente também vai dividir. Então, coloco aqui só 4 pontos no começo. 1, 2, 3, 4, aumenta. E vou seguir fazendo agora 8 pontos em um aumento, contando até o final. E aí, no finalzinho que vai ter o último aumento, eu termino fazendo 4 pontos para terminar essa primeira carreira. A gente termina essa aqui com 60 pontos. Já passei o marcador para cima, agora 9 pontos e um aumento. Assim fica bem mais fácil. No final, a gente fica com 66 pontos. Essa agora é a penúltima carreira. A gente está fazendo a argola maior, então a gente vai crescer até o mesmo tanto que foi dessa base aqui. Então, nessa próxima carreira agora é de 10 pontos em um aumento. Vou colocar só metade dos pontos aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, aumenta. E agora eu vou seguir contando a carreira normal, de 10 pontos em um aumento. E aí aqui por último, um aumento aqui e eu termino fazendo os 5 pontos sozinhos. A gente termina essa carreira com 72 pontos. Agora é a última carreira, a gente vai chegar, então, 11 pontos e um aumento. A gente vai ficar com 78 pontos, do mesmo tamanho dessa aqui. Então, essa argolinha, depois, quando a gente for encaixar na base, vai ter o mesmo tamanho dessa haste que a gente fez. Então, a gente fica com 78 pontos. Faz aqui 11 e um aumento, marcador para cima. Depois eu vou fazer 5 carreiras contornando esses 78 pontos, que vai ser a grossura dessa argola. Depois das 5 carreiras, aqui onde está o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, vou passar o marcador aqui para cima. Agora a gente vai fechar aqui esse círculo e também a partir de 11 pontos e uma diminuição. Então, vamos fazer agora a diminuição pela primeira vez. Vou contar aqui 11 pontos. Agora a diminuição, geralmente eu viro esse cabinho aqui pra cima, porque a gente vai pegar os próximos 2 pontinhos, só a alcinha da frente. E aí, virando o cabo assim, fica mais fácil pra gente poder pegar essa primeira alcinha e a segunda. Já posso botar o cabo pra baixo pra gente continuar costurando.
Sempre aperto aqui um pouquinho. E agora a gente vai fazer como o ponto baixo normal. Traz o fio aqui, ó, pra frente, passando por dentro dessas duas alcinhas. Laça e tira tudo. Fizemos a diminuição. Então, agora, de novo, mais 11 pontos. Mais uma diminuição. Então, já virei o cabinho aqui pra cima, pra pegar a primeira e a segunda alcinha. Cabo pra baixo. Aperta um pouquinho. Vou trazer o fio aqui pra frente, passando só por dentro das duas alcinhas. Laça e tira tudo. Então, fizemos aqui a diminuição. Dá pra perceber como aqui, ó, já começa a curvar? Então, a gente vai fazer aqui 11 uma diminuição, depois 10, 9, 8, 7, 6 e 5. A gente termina em 5 pontos em uma diminuição do mesmo tamanho que tem aqui. Lembrando que, sempre que for par, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, que a gente fez nesse daqui também. Vai sempre botando metade dos pontos no começo e a outra metade no final, só da primeira repetição. Então, agora vai ser bem mais fácil pra gente poder concluir essa rosquinha aqui. Vou deixar a receita aqui do lado, assim você consegue pausar o vídeo para poder seguir certinho. Se tiver alguma dúvida, principalmente na contagem de pontos no final. Então, a gente foi diminuindo até chegar em 5 pontos e uma diminuição. Temos a mesma quantidade de pontos aqui, são 36 pontos desse lado, 36 aqui no começo. Agora eu vou deixar um fio aqui, fazer essa volta assim, ó, longo o suficiente para que a gente consiga costurar. Eu posso cortar aqui. Vou puxar aqui, ó. E pode tirar esse marcador. E aí, já dá pra ver aqui como que fica essa primeira argolinha, o tamanho dela. Agora a gente vai juntar essa parte aqui com essa parte de trás. E a primeira coisa que a gente vai fazer, pegar aqui a agulha de crochê. Esse comecinho aqui, eu vou passar ele mais pra cá, ó, pro meio. Só puxa ele pra cá, ó. Pronto. Aí eu encaixei o fio aqui numa agulha comum. Vou pular esse primeiro pontinho, no segundo vou encaixar aqui, assim como a gente fez nessa base. Levo lá pra trás. Volto no último, passando aqui pelo meio. Ó. Puxo também, fazendo a segunda alcinha. Aqui a gente só puxa pra deixar todo mundo do mesmo tamanho. Ó, como diminuiu esse degrau. E aqui eu tenho que juntar, unindo aqui, ó, o primeiro pontinho que fica mais perto de onde eu tô. E aí eu vou pegar aqui um em cima e um embaixo. Aqui, ó. Um em cima e um embaixo. Fazendo daquele mesmo jeito que a gente fechou aquela base. A gente não vai conseguir fechar tudo, toda a volta, porque tem que colocar o enchimento, igualzinho foi aqui, né? Então, eu vou fechar assim, quase que metade, e aí eu vou encaixar o enchimento suficiente. Eu sei que é suficiente se os pontos não abrirem. E também não pode ficar buraquinho. Não pode ser pouco a ponto de ficar mole, sabe? E aí depois a gente vai ter uma pequena diferença no jeito que a gente vai costurar. Quando começar a colocar o enchimento, a gente não vai mais conseguir dobrar ela assim. Vai ficar durinho. Então, a gente vai ter que levar aqui a agulha ali pra trás e vir daqui, ó, dessa parte de trás, fazendo assim, ó. A costura ainda é a mesma. A gente ainda faz de cima pra baixo. Só que como a gente não vai conseguir dobrar, eu vou ter que primeiro levar a agulha ali pra trás e com a mão lá atrás, ó, eu encaixo pegando lá em cima. Depois aqui embaixo, desse jeito. Já tá o suficiente aqui, ó, tem toda essa parte aqui pra poder colocar um enchimento.
eu fiz toda a volta aqui, ó. Aí eu fui passando aqui, levando lá pra trás o fio, e aí pegando ali por trás, assim como eu tinha mostrado. Chegando no finalzinho aqui, mesmo com ele aberto, eu fui colocando mais enchimento até fechar por completo. E aí aqui, ó, ainda não terminei, mas dá pra ver onde meu fio tá, ó. Eu encaixei ele aqui, depois que eu peguei nos últimos 2 pontinhos. Espetei ele bem perto pra poder levar pra aquele primeiro fio que a gente passou. E aí, estando os dois aqui, eu consigo fazer 2 nós, ó. 2. Agora, daquele mesmo jeito que a gente faz, cortando aqui, e aí empurra esse nozinho aqui pra dentro e já temos a primeira argolinha. Agora, pra gente poder fazer as outras 3 argolinhas, essa aqui é a base pra gente conseguir fazer. A gente vai do mesmo jeito, então começa aqui com o nó corrediço, deixa um pouco de fio, você já viu que é pra poder usar aqui, pra poder amarrar, né? Faz o nó corrediço, 37 correntinhas. A gente vai ali com as 37. Aí a gente pula essa primeira, na segunda, nessa parte aqui de trás, volta fazendo 36 pontos. Bom, a gente já viu essa parte toda aqui, esse início. Então, a gente basicamente agora vai voltar o vídeo lá pro comecinho dessa argola, para poder pegar aqui, depois que a gente faz essa linha aqui, com os 36 pontos, né, para poder unir, próxima carreira, 5 pontos em um aumento. E aí, a gente vai fazendo assim, bem escadinha. Essa argola aqui, a gente foi até 11 pontos, então começa aqui de 5 pontos em um aumento, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aí acaba. Depois disso, as 5 carreiras. Depois, 9 e 8. Aí a gente acaba assim, fazendo, depois que a gente chega ali no máximo da argola, faz as 5 carreiras, e aí a gente vai começar a diminuir também. A primeira carreira de diminuição é a partir da mesma quantidade que a gente chegou aqui no máximo. Então, depois que a gente fizer essas 5 carreiras, 9, 8, 7, 6 e termina com 5, uma diminuição para ficar do mesmo tamanho do começo e a gente fechar igualzinho. Eu vou colocar aqui do lado a receita da argola 9, depois até a 8. Aí você pausa o vídeo, se preferir, ou então volta lá pro início para poder pegar cada carreirinha pra gente poder fazer junto. Vamos começar a cabeça agora, anel mágico e 6 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o anel mágico. Próxima carreira, 6 aumentos. Um aumento. 2, 3, 4, 5 e aqui o último. Vou colocar um marcador nesse último ponto. Vou usar o roxinho que a gente está usando aqui. Agora, um ponto e um aumento. A gente vai intercalando. Um ponto, no próximo, um aumento. Um ponto, um aumento, até chegar no final. E a gente fica no final, então, com 18 pontos. Vou fechar melhor aqui esse anel mágico, para tirar o buraquinho. E assim como a gente fez aqui nessa base, a gente começou também com 6 pontos no anel mágico, depois 6 aumentos, um ponto, um aumento. A gente foi sempre fazendo desse mesmo jeito. A gente vai fazer até 7 pontos em um aumento. Claro que aqui tivemos o detalhe de que na carreira de 3 pontos um aumento a gente pegou na alcinha da frente. Mas nesse caso da cabeça não precisa. A gente vai sempre fazendo o ponto, pegando o ponto normalmente, né, nas 2 alcinhas. Então, próxima carreira vai ser 2 pontos em um aumento, depois 3, 4, 5, 6, 7. Vou deixar certinho aqui, inclusive nas carreiras pares, para você lembrar de dividir como tá escrito aqui. Só pausar o vídeo agora. Depois de subir até 7 pontos em um aumento, a gente tem aqui 54 pontos, vou fazer uma carreira contornando esses 54 pontos. E agora sim, contar aqui 8 pontos em um aumento, já sabe, né?
Vai ficar um momento aqui, eu vou terminar com 8 pontinhos. A gente termina, então, com 60 pontos. Depois disso, a gente passa o marcador para cima e eu vou subir 4 carreiras, contornando os 60 pontos. Depois dessas 4 carreiras, vou passar o marcador aqui para cima. Agora, a gente vai fazer a carreira que vai encaixar o olho. Vou começar aqui, então, com 24 pontos. (23), 24 pontos. Agora, uma correntinha. Vou pular aqui um ponto. No segundo, já vou encaixar aqui e a gente já começa fazendo ponto baixo. Vou fazer 10 pontos. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma correntinha. Pula um pontinho, no segundo já encaixo aqui, ó, fazendo ponto baixo também. Agora a gente vai terminar também com 24 pontos, mas não precisa nem contar, porque a gente vai chegar aqui, ó, até o marcador. Então, chegando no final, a gente passa o marcador para cima, e aí nessa próxima carreira, a gente começa fazendo aqui esses 24 pontos também. Eu já adiantei aqui alguns pouquinhos, porque depois desses 24 pontos, a gente vai fazer um ponto naquela alcinha, na correntinha que a gente fez. Então, ó, cheguei aqui naquela correntinha, não precisa pegar na alcinha do ponto. A gente vai no buraco, que ela forma um buraquinho. Tá? Aqui dá pra ver, tá vendo? Encaixa no buraquinho, não pega em alcinha de correntinha não, vai no buraquinho e aqui eu faço um ponto baixo. Só isso. Aqui a gente continua fazendo pelos próximos 10 pontos também. E não precisa nem contar, porque vai dar pra gente identificar quando chegar a correntinha. Aqui, ó. Cheguei na correntinha. Vou encaixar aqui pegando por baixo, ó, pra aparecer esse buraquinho. Faço um ponto baixo. E aí, continuo fazendo ponto baixo até o final. Basicamente, uma carreira de ponto baixo, só dando atenção para esses 2 pontinhos aqui, que era para pegar, deixando esse buraquinho aqui para a gente conseguir encaixar os olhinhos depois. Vou chegar aqui no final, a gente ainda tem 60 pontos, e aí chegando aqui eu vou passar esse marcador para cima e depois eu vou contornar por 5 carreiras, fazendo esses 60 pontos. Depois dessas 5 carreiras aqui, eu separei os olhinhos pra gente colocar, vou usar esses olhos redondos aqui, de 8 milímetros, e a gente vai encaixar nos lugares que a gente já marcou para os olhinhos. Ó, bem fácil. Tô usando olhinhos pequenininhos para poder ficar mais delicado, mas você pode usar do tamanho que tiver aí. Uns grandões de 11, 13 milímetros. E aqui a gente coloca a trava empurrando até o máximo que vai. Aqui no meu caso são 2 dentinhos. Eu tenho os dentinhos aqui na lateral. Só empurrar até o máximo. Agora a gente vai começar a fechar. Vou passar esse marcador aqui pra cima. E essa carreira agora, vou fazer aqui. Começar com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, diminui. Agora a sequência de 8 pontos e uma diminuição. Assim, até o final. E aí, chegando aqui no final, vai ter aqui a última diminuição. Nesses pontinhos, eu termino fazendo 4 pontos até chegar aqui no marcador de novo. A gente termina essa carreira com 54 pontos. Depois disso, eu vou passar o marcador para cima e vou fazer uma carreira contornando esses 54 pontos. Já passei o marcador para cima. Essa próxima carreira é de 7 pontos e uma diminuição. Vou fazer até o final e aí a gente fica com 48. Essa próxima é a carreira de 6 pontos e uma diminuição, mas por ser par, vou colocar só metade dos pontos aqui na frente. Então, começo com 3 pontos. 1, 2, 3 e faço a diminuição. Agora, eu vou seguir fazendo 6 pontos e uma diminuição até o final. E aí, no finalzinho aqui, eu coloco 3 pontos. A gente vai terminar essa carreira com 42. Penúltima carreira de diminuição, de passar o marcador aqui pra cima. Essa agora vai ser de 5 pontos e uma diminuição. Bem fácil. Quando a gente chegar ali no final, a gente fica com 36 pontos.
Agora a última de diminuição, por ser agora 4 pontos e uma diminuição, vou começar colocando só 2. 1, 2, diminui. Aí eu fiz aqui metade da primeira repetição. A gente segue, então, fazendo 4 pontos e uma diminuição. No finalzinho, vou colocar esses 2 pontos que eu fiquei devendo aqui do começo. E a gente termina essa carreira com 30 pontos. Depois a gente vai subir o pescocinho. Então, essa é a última aqui. Passando o marcador pra cima. E aí temos, então, 30 pontos, né? Vou fazer agora uma carreira contornando esses 30 pontos, mas pegando só na alça de trás. Então, a carreira toda, só pegando nessa alcinha ali atrás, ó. Terminei essa carreira, vou passar o marcador pra cima. E agora eu vou fazer aqui 5 carreiras contornando ainda esses 30 pontos, só que pegando o pontinho normalmente. Então, aqui a gente pega, ó, nas 2 alcinhas do ponto, o ponto comum mesmo. Vou fazer mais 5. E aqui a gente pode já colocar o enchimento, ou colocar o enchimento depois que terminar essas 5 carreiras, o que for mais fácil. Eu acho que é mais fácil colocar agora, que aí já fica firminho da gente segurar. E aqui, não coloca muito para não estufar os pontos. E aí vai acabar abrindo, principalmente nessa parte aqui do meio, vai ficar parecendo alguns buraquinhos. Aí tem enchimento demais. Aí a gente tira e tenta bolear ele, amassar ele na mão com o enchimento, como se fosse um brigadeiro. A gente amassa assim que os pontinhos eles voltam pro lugar, eles se fecham. E também não pode colocar de menos a ponto de apertar e a peça ficar funda assim, né? É comum que a gente aperte e ela volte. Eu tenho um exemplo aqui de como que a cabecinha vai ficar. Ela é fofinha, então a gente consegue apertar, só que de imediato ela volta. Certo? Tem que voltar. E aqui, ó, os pontinhos estão todos fechados. A gente não consegue ver buraquinho. Então, tá certinho. Depois de subir aqui essas 5 carreiras, eu coloquei o enchimento e repara que eu tô puxando o enchimento aqui para as laterais para deixar um buraquinho aqui no meio. A gente vai subir aqui esse pescocinho e depois a gente vai virar, assim como na haste que a gente fez na pontinha, para a haste poder encaixar aqui. Então, já vou abrir aqui um espacinho no meio e desse jeito eu vou acomodar o enchimento nessa parte aqui de cima, para ficar bem redondinho aqui. Depois que a gente conseguir empurrar isso aqui ali pra dentro, ó, já vai ficar no formato, assim, bem redondinho. Tá vendo? Só que a gente vai fechar isso aqui ainda. Aí é só pra abrir, pra ter o espaço pra gente conseguir virar. Passar o marcador pra cima. Vamos fazer uma carreira de diminuição. Agora 3 pontos e uma diminuição. E aqui, até a gente fechar, eu vou fazer, assim, uma carreira de diminuição e depois uma carreira contornando a quantidade de pontos que a gente tem. Então, vou deixar aqui anotado do lado. Vou fazer agora 3 pontos e uma diminuição. E aí, depois vou contornar seguindo os 24 pontos que a gente vai ter. Depois, 2 pontos e uma diminuição. E aí, uma carreira só fazendo os 18 pontos que a gente vai ficar. 1 ponto e uma diminuição, contorna os 12. E aí, a gente volta pra fazer essas 6 diminuições juntos. Já no finalzinho. Ó, a gente já tá fechando aqui. E agora, 6 diminuições seguidas. Essa parte aqui não tem enchimento, tá? A gente vai empurrar ela ali pra dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, 6. Vou cortar o fio, não precisa ser muito grande não. Esse tanto tá bom. Pode puxar aqui, já pode tirar esse marcador também, esse fio. E aqui eu vou passar para uma agulha comum, pra gente poder fechar essa pontinha aqui. Temos aqui 6 pontinhos. Eu vou pegar só na alcinha aqui da frente. Vou passar pra cima, pra baixo. Na próxima, pra baixo. Na próxima, pra cima. Na próxima, pra baixo.
E aí, por último aqui, ó, pra cima, cheguei na última, pra baixo. Vou segurar aqui do lado e puxar pra poder fechar. E aí fica aqui um anel mágico invertido. A gente fez essa técnica pra poder arrematar. Vou encaixar aqui bem no meio, né, se for possível. E vou sair aqui na lateral. Ó, puxa, pra deixar bem fechadinho. E aqui eu posso cortar esse fio. Agora, essa parte aqui a gente vai empurrar. Ela vai ficar lá pra dentro. Peraí. Assim. E vai empurrando. Por isso que a gente abriu o enchimento pra poder acomodar desse jeito, ó. Então, essa aqui vai ser a cabeça padrão que a gente vai fazer pra todas as receitas desses empilháveis. E aí, a gente vai colocar vários detalhes aqui, como o focinho, o bordado e orelhinhas, em cada vídeo de cada personagem. E aí, eu vou deixar todos eles na playlist e a gente consegue acompanhar para você conseguir fazer toda a coleção. Agora a gente vai fazer essa haste para depois costurar nessa base aqui que a gente já fez. Eu vou começar com 6 pontos no anel mágico. Então, fiz aqui o anel mágico e agora 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui o anel e agora eu vou fazer também 6 pontos. Um pontinho pra cada, pra ele poder ficar bem pontudo, igual um lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um marcador aqui. Próxima carreira, 6 aumentos. Então, 2 pontos em cada ponto desse. 1 aumento. 2. 3. 4. 5, e aí em cima do marcador aqui o último aumento. 6. Vou passar esse marcador pra cima. E a gente já vira ele pro lado certo. E vou fechar melhor o anel mágico aqui, é só puxar, que ele fica bem fechadinho. Agora eu vou fazer 2 carreiras contornando os 12 pontos que a gente ficou. Só 2 carreiras. Passando o marcador pra cima. Agora, 1 ponto e 1 aumento. A gente vai intercalando por toda a volta. 1 ponto, no próximo, 1 aumento. Até chegar aqui no marcador e a gente fica com 18 pontos. Depois disso eu vou subir, passo o marcador pra cima, vou subir o marcador e mais 3 carreiras contornando esses 18 pontos. Agora, a última carreira de aumento. 2 pontos e 1 aumento. Não precisa separar, não. A gente conta, então, 1, 2, e aí aumenta. E aí, de novo, 1, 2, aumenta, a gente vai fazendo assim até chegar no final e a gente fica com 24 pontos. Passo o marcador pra cima e aí a gente vai fazendo aqui só as carreiras assim, repetindo. E aí, deixa o marcador aqui embaixo. Quando a gente terminar essa carreira, passa o marcador pra cima e deixa ele ali. Vai fazendo várias carreiras sem subir o marcador. Assim a gente não se perde, porque fica bem retinho aqui, ó. Dá pra perceber aqui, de cabeça pra baixo fica melhor. Temos um aumento, foi a última carreira, ó. 2 pontos e 1 aumento, dá pra perceber aqui, ó. Aumento, 1, 2, aumento. Então, se o marcador estivesse aqui, olha só como que fica bem retinho, a gente consegue contar quantas carreiras tem. A gente pode contar até de 2 em 2, que fica mais fácil, ó. 2, 4, 6, 8, e aí a gente vai fazendo desse jeito. Fica bem mais fácil pra contar e a gente não se perde pra depois ter que lembrar quantas carreiras foram, porque são várias. Então, essa parte dá até pra fazer na frente da TV. Eu subi aqui
26 carreiras, como estava escrito na receita. Deixei o marcador aqui, fica fácil da gente contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E aí termina aqui, ó, 26. Deixei um fio aqui, não precisa ser muito grande não. Vou pular aqui o primeiro, no segundo eu vou levar lá pra trás pra gente poder diminuir aqui esse degrauzinho. Tá, peraí que o meu fio tá enorme, deixa eu diminuir. Agora eu vou no último aqui e passo ele ali pra trás, o último que a gente tava. Pronto, aí já diminuiu aqui o degrauzinho, todo mundo ficou no mesmo tamanho e até formou um bem parecido com os outros que a gente tava também. Aqui a gente tem 24 pontos. E nessa parte aqui, ó, que fica mais fundinha também. Então aqui eu vou pegar um pontinho aqui em cima, ó. Pra poder juntar. Tanto faz a ordem, tá? Não tem um local específico pra encaixar, não. Aí pra costura ficar perfeitinha, a gente vai encaixar aqui no mesmo que a gente tá. E vai descer pelo próximo. Nesse aqui, ó, o próximo. Aí a gente aperta aqui. Pronto, deixa bem justinho. Agora, um pontinho aqui ao lado, na base. Vou subir pelo mesmo pontinho que eu já tô ali, ó. E descer pelo próximo. E a gente vai ficar repetindo como um mantra até terminar. Agora, um pontinho na base. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo, um ponto na base. Então, agora aqui, ó, sobe pelo mesmo, desce pelo próximo, um ponto na base. A gente vai fazer assim até o final, por toda a volta aqui desses pontinhos. A costurinha vai ficar perfeita, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui essa base como que fica direitinho. Por toda a volta. E aqui embaixo, como a gente não passa pro outro lado, né, então fica normal do mesmo jeito que tava antes. E bem firme, ó, tô puxando bastante assim pra poder ver. Fica bem firme. Antes da gente terminar tudo, a gente coloca um pouquinho mais de enchimento. Né? Só pra deixar essa parte aqui embaixo também bem firminha. Então, já tô quase fechando aqui. E aí, já botei um enchimento, um pouquinho mais. Quero mostrar esse final, a gente fechando. Faltam mais 2 pontinhos aqui. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. Agora o último. Desce pelo próximo aqui. E eu vou levar esse fio lá pra trás. Ó, ajeita aqui a haste, porque a gente fica entortando ela. E agora ela fica bem retinha. Aqui eu vou caminhar um pouquinho, passando aqui por dentro de alguns pontinhos. Depois a gente corta. Vou cortar a rente aqui, ó. E temos a base pronta, pode tirar esse marcador também. Fizemos aqui essa primeira argola. A gente foi subindo aqui a partir de 5 pontos em um aumento, depois 6, 7, a gente foi fazendo até 11 pontos em um aumento. Depois das 5 carreiras, a gente vai fazer 3 argolinhas, que vão ser bem parecidos a essa mesma base. A gente começa com as 37 correntinhas, volta na segunda fazendo 36 pontos e também parte de 5 pontos em um aumento. A diferença para essas argolinhas ficarem assim, ó, uma menorzinha que a outra, é o tamanho que a gente vai crescer.
Nessa primeira, a gente foi até 11 pontos em um aumento. Na segunda, eu só vou até 9 pontos em um aumento. Faço as 5 carreiras e na hora de fechar, eu vou começar a partir de 9 pontos em uma diminuição. Depois 8 em uma diminuição, 7, 6 até 5. Fica do mesmo tamanho que esse daqui e a gente fecha com a agulha do mesmo jeito. E para menorzinha, a gente vai subir até 8 pontos em um aumento. Então, do mesmo jeito, começa com as correntinhas, volta fazendo 36 pontos baixos, começa 5 pontos em um aumento, 6, 7, 8, acaba. Faz as 5 carreiras e na hora de fechar, 8 pontos em uma diminuição, 7, 6 e 5. E aí a gente fica com o mesmo tamanho aqui e eles formam aqui os 3 anéisinhos, ó, bem proporcional pra gente poder montar aqui na nossa base. Então, a receita aqui é a mesma, é mais fácil voltar agora o vídeo pra gente não ficar repetindo exatamente, porque é a mesma coisa. Só lembrando, esse aqui é 11, 9 e 8.